Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que vão ouvir essa live aqui, não só agora nesse momento, mas daqui a 1000 anos, por exemplo, vai ter gente ouvindo isso daqui, se Deus quiser, porque essas coisas ficam gravadas aí hoje em dia, né? E aí vai ter gente ouvindo isso aqui daqui a muitos e muitos anos. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos varrendo a história da filosofia. O que você vai encontrar nessas lives? Você vai encontrar, vamos dizer assim, uma introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Porque assim, se eu tivesse que, por exemplo, fazer um curso sobre Platão, nós iríamos aprofundar bastante. Se eu tivesse que fazer um curso sobre Aristóteles, nós aprofundaríamos bastante. Mas aqui nosso objetivo não é fazer um aprofundamento detalhado ainda nesses filósofos. Apesar do que nós estamos fazendo um certo aprofundamento aí em cada um deles. Repito, não é algo muito aprofundado. Para um curso mais aprofundado, nós vamos fazer isso mais à frente. Agora eu estou varrendo a história da filosofia, como eu falei, para que as pessoas que possam, ao final da história da filosofia, perceber o seguinte: caramba, hoje eu estou entendendo por que as coisas são como elas são aqui. O que levou o mundo a estar do jeito que ele está, por que as pessoas pensam de determinado modo também. Então isso é muito importante, assim, você ter essa visão, vamos dizer assim, bem panorâmica da história da filosofia. E mais à frente, se você quiser, nós vamos obviamente especializar em alguns filósofos aí que são importantes em geral. Tá bom? Lembrando que essa aula aqui você vai encontrá-la no Instagram, né, no meu perfil, prof.rodolfo Braga, né? prof.rodolfo Braga, aqui no meu perfil do Instagram. Depois essa live ela vai para o YouTube, ela vai para o Facebook. Então por quê? Porque lá no YouTube tem um canal da Academia Areté, que é a nossa escola. Tem uma página no Facebook também da Academia Areté, também com muitas coisas nossas lá. Textos, inclusive, se você quiser acessar esses textos, os textos estão muito legais, tá? Então, essa é a nossa escola, a Academia Areté. Nela você pode ter vários, nós temos então esse curso da história da filosofia, tem alguns vídeos aleatórios sobre assuntos aleatórios, por exemplo, tem um vídeo muito bacana sobre o que é ciência, tem um vídeo muito legal sobre o que é verdade também, vale a pena dar uma conferida lá, tá bom, pessoal? E aí é o seguinte, lembrando a vocês aí que nós estamos no nosso site lá também, nós temos um site, né, onde está sendo lançado o nosso curso lá, o nosso curso de debate oratório, nosso clube de debate oratória, lá no site www.academiaareté.com.br. Lembrando mais uma vez, www.academiaareté.com.br. Vai lá, dá uma olhadinha no site, verifica lá se te interessa. Se eu fosse você, eu não perderia. As inscrições vão ser prorrogadas por mais essa semana e aí encerro as inscrições momentaneamente. Quer dizer, as inscrições vão estar sempre abertas porque sempre turmas vão estar abrindo aí. Mas a primeira turma já começa agora na segunda semana de junho. A primeira turma começa na segunda semana de junho, tá? Na segunda quinzena, na verdade, de junho. Então é isso, pessoal. Vamos começar aqui hoje, porque hoje nós vamos falar sobre Aristóteles. Nós terminamos na última aula, nós terminamos com Platão, fizemos um resumo de tudo que nós vimos em Platão, e nós ficamos ali umas boas lives ali, só falando sobre Platão. Bom, hoje então nós vamos falar sobre Aristóteles, tá bom? Primeira coisa, Aristóteles não era ateniense. Em geral, existe essa coisa dos atenienses se considerarem os gregos, né? Então Aristóteles em princípio não era grego. Claro que era porque ele falava grego, enfim. Mas Aristóteles ele nasceu em Estagira, na Macedônia. Vamos repetir então o nome. Estagira. Ele inclusive lá na Idade Média tem um filósofo árabe medieval que toda vez que vai se referir a Aristóteles, ele chama Aristóteles de o Estagirita. Então todas as vezes ele fala, porque disse o Estagirita. Então todas as vezes que você ouve falar do Estagirita, você já sabe que estamos falando de Aristóteles. Aristóteles nasceu no ano de 384, 383. O que significa isso? Não é que ele nasceu duas vezes, pelo amor de Deus, não é isso. É porque existe dúvida se ele nasceu em 384 ou 383 a.C. Por que eu faço questão de mencionar isso? Porque Sócrates
faleceu em 399. Isso significa que Aristóteles não teve contato direto com Sócrates. Por quê? Quando Sócrates morreu, né, 399, a contagem regressiva, lembrando, nós estamos antes de Cristo, então 399, 398, 397, né, e assim por diante. Ou seja, já fazia por volta de 15 anos, aí, pelo menos 15 anos, que Sócrates tinha morrido. Então, Aristóteles não teve contato pessoal com Sócrates, mas ele teve contato com a filosofia socrática. Por meio de quem? De seu mestre Platão. Vamos lá então, repetindo para você fixar aí. Aristóteles nasce em 384 ou 383 e Sócrates já havia morrido em 399. Então Sócrates morreu em 399, passou mais ou menos uns 15 anos, nasce Aristóteles. A filosofia socrática chegou até Aristóteles por meio de Platão. Então você tem Sócrates, que foi mestre de Platão, que por sua vez foi mestre de Aristóteles. Então vamos lá, a filosofia socrática chegou até Aristóteles por meio de Platão. Tá bom? E aí a questão é a seguinte, Aristóteles escreveu muitas coisas, mas assim, todas elas voltadas para a escola filosófica dele. Porque veja bem, o que aconteceu? Quando Platão morreu, vamos já falar alguma coisa lá do final do Aristóteles maduro, né? Quando Platão morreu, vamos dizer assim, o sujeito mais habilitado para assumir a academia era Aristóteles. Só que não é ele quem assume a academia. E aí o que acontece? Aristóteles percebe que a academia não é um lugar muito propício para ele estar ali, né? Atenas fica um lugar não muito propício para aqueles que não são atenienses especificamente. Aristóteles sai de Atenas, passa 4 anos lá numa cidade da Ásia Menor, pela Ásia Menor. 4 anos depois volta para Atenas e aí ele funda a sua própria escola filosófica. A escola filosófica do Aristóteles chamava-se Liceu. Os liceus hoje são super comuns na França, por exemplo. Aqui na minha cidade, aqui em Petrópolis, nós temos 3 liceus, 2 municipais e um liceu particular. Então o liceu é super comum. E depois ficou super comum, né, na verdade. Mas até então não era. Liceu, então, é o nome da escola filosófica do Aristóteles. Por que o nome Liceu? Porque ele fundou essa escola, vamos dizer assim, ao lado, próximo, né, de um templo dedicado a um deus chamado Apolo Lícios. Então ele resolveu chamar de Liceu. Tá bom? Assim como a escola de Platão tinha um nome que era Academia, a escola de Aristóteles tem um nome também, é o Liceu. Aristóteles foi aluno de Platão ali durante uns 20 anos, mais ou menos, na academia. Tá? Então ele pôde absorver muita coisa do Platão. Aristóteles era conhecido por ser o leitor. O leitor por quê? Porque onde ele estava sempre, as pessoas olhavam para Aristóteles e ele estava sempre lendo. E aí o que acontecia na academia de Platão? Os alunos, eles não só aprendiam com o mestre, mas eles aprendiam com outros alunos e eles também davam aulas na academia. Então provavelmente o Aristóteles foi professor na academia de Platão, dando aula lá de retórica, provavelmente, né? A arte de bem falar, bem argumentar, essa coisa toda aí. Tá? Então vejam, isso é a filosofia, quer dizer, é um pouquinho da vida do Aristóteles ali. Um detalhe importante, o pai do Aristóteles, ele era médico do rei da Macedônia. Então você imagina, naquele tempo lá, no século IV a.C., né, 384 ali, se o cara era médico do rei, olha, é porque o sujeito tinha algumas condições, vamos dizer assim, materiais. E ele então tinha condições materiais, teve condições materiais suficientes para mandar o Aristóteles a estudar no principal centro, vamos dizer, na principal escola filosófica da época, que era a Academia de Platão. Só que na Academia de Platão só entrava lá quem dominava a aritmética e a geometria. Então acho que conta a história que estava escrito na porta de entrada da Academia de Platão o seguinte: aqui só entra quem sabe aritmética e geometria, ou seja, quem sabe matemática. Porque a matemática ela é um pressuposto, ela possui um pressuposto lógico para você fazer a dialética, como nós vimos lá na linha dividida em Platão. Você tem lá as sombras, os objetos sensíveis, os objetos matemáticos e as ideias. Os objetos matemáticos, você se utiliza da
do conhecimento matemático. E isso aí é uma etapa para a dialética, né, para atingir as ideias. Só que Aristóteles conta a história da filosofia que muito novo ele já dominava. Olha só, ele já dominava a matemática, né, ali necessária para entrar na academia. Então dizem que com 17 anos de idade ele já tinha entrado na academia de Platão, muito novo para a época, não é verdade? Muito novo. E teve aula lá na academia durante muitos anos, até o falecimento de Platão. Ok? E aí vejam, um negócio muito importante aqui sobre Aristóteles para a gente falar é o seguinte, a diferença dele então com relação ao seu mestre. Que diferenças são essas? Primeiro de tudo, em Platão havia ali uma tendência a algo mais voltado ao lado místico, religioso, escatológico com relação ao fim da vida, o que vai acontecer comigo, né? Tem o mito de Er. Eu não mencionei o mito de Er nas aulas, não, mas é um mito mais ou menos lá em Platão, que fala de Er, né, ou Er, sujeito que morre, vai para o além, volta e conta o que ele viu. Ele diz que as pessoas que morrem vivendo uma vida boa, justa, vão para uma região onde elas têm uma recompensa. E as pessoas que viveram de modo injusto vão para uma outra região onde elas têm penalidades. Então em Platão tem um pouco esse componente aí, vamos dizer assim, místico, religioso, escatológico, ou seja, para a finalidade da vida, o que vai acontecer com a gente depois que a gente morre, né? E aí vejam, em Aristóteles também há um interesse menor na questão da matemática. Não é que Aristóteles abandona a matemática, mas há um interesse menor. Enquanto Platão vê a matemática como, vamos dizer assim, um patamar anterior às ideias, ou seja, o conhecimento matemático ele é anterior à dialética, em Aristóteles você não vai ter tanto isso. Por quê? Porque Aristóteles vai valorizar muito mais o componente empírico das ciências naturais, ou seja, o que é empírico? Empiria em grego significa experiência por meio dos sentidos. Então Aristóteles está valorizando muito mais a experiência dos sentidos do que essa questão, vamos dizer assim, extremamente matemática, ideal, platônica, tá? E aí não é muito difícil de entender porque que ele valoriza muito mais esse componente empírico das ciências naturais, porque ele era filho de um médico. E o pai dele, enquanto médico, olhava para as coisas da natureza, ou seja, o meu corpo ele faz parte da natureza. A natureza, lembrando que a palavra natureza em grego é a palavra physis, tá? Physis em grego é o mundo natural, ou seja, o mundo material. Então ele está muito mais preocupado com as coisas aqui do que essas coisas do além, essas coisas místicas. Tá? E outra diferença, a última diferença aqui no primeiro momento, é que Aristóteles ele valorizava muito mais o método, assim vamos dizer, sistemático na sua exposição do que o método dialógico, platônico. Enquanto Platão, os escritos de Platão são na forma de diálogo, os escritos aristotélicos são feitos na forma sistemática. O que eu estou chamando aqui de forma sistemática, pessoal? O que eu estou chamando de forma sistemática? Forma sistemática é porque o sujeito está tentando descrever, dizer o que a coisa é direto. Enquanto que Platão ele tem lá Sócrates fazendo maêutica naquele sistema dialético, dialógico, naquela contraposição de ideias, em Aristóteles não. Isso está acontecendo em Platão. Em Aristóteles não. Aristóteles ele vai meio que dizer o que a coisa é, organizando a coisa de modo mais direto, né? Vejam, isso ficou um tanto quanto consagrado na história da filosofia. E vamos falar a verdade, até hoje você vai ver, sei lá, vai ver um artigo científico, ele não está escrito na forma de diálogo. Infelizmente, porque seria muito bonito, mas é que provavelmente também as pessoas não têm tanto talento no meio científico. Infelizmente, elas não têm tanto talento para poder escrever numa maneira dialógica, né? Por meio de um diálogo. E não que Aristóteles não tivesse essa capacidade, porque conta a história da filosofia que Aristóteles escreveu alguns diálogos também, só que infelizmente esses diálogos não chegaram até a gente. E o que chegou até nós, né, foi apenas
o que Aristóteles escreveu para ser utilizado na aula dele. Então aquilo dali é como se fossem, o que chegou até nós é como se fossem notas, isso aqui é muito importante, é como se fossem notas que ele tomava para poder usar nas aulas dele. Ou então, né, é como se ele estivesse explicando as coisas ali e alguns alunos fossem tomando notas e tal daquilo que ele está explicando. Então aquilo ali são cursos dados por Aristóteles, vamos dizer assim. E aí vale lembrar que a escola aristotélica é conhecida como escola peripatética, porque peripatos é você caminhar em grego. Então os alunos, o Aristóteles ele tinha uma espécie de zoológico lá na escola dele, lá no Liceu. Então, porque ele era financiado pelo rei da Macedônia também, né, pelo Filipe II, que foi pai do Alexandre o Grande, que foi aluno do Aristóteles, né? Então o Aristóteles ele conseguia, na escola filosófica dele, vamos dizer assim, ele conseguia financiamento na escola filosófica dele. E aí o que você tem ali? Esses alunos, o Aristóteles e seus discípulos, os peripatéticos, eles tinham aula caminhando, por isso que eles eram chamados de peripatéticos. Peripatético é porque eles tinham aula caminhando ali, tá? E aí veja bem, nesse caso aqui, o que está acontecendo então? Os peripatéticos, eles tinham aula ali caminhando, então Aristóteles ia ensinando, olhando as coisas ali, as plantas, os animais, a realidade ao seu redor. E a partir daquilo que ele olhava da realidade ao seu redor, ele chegava às conclusões ali da filosofia dele, que eram mais importantes. Tá bem? Então vejam, e aí a gente imagina o seguinte, essa filosofia do Aristóteles é uma filosofia que olha para a realidade, para o mundo concreto que está ao nosso redor. Por isso que nós falamos que Aristóteles ele tem uma valorização maior desse componente sensível empírico, vamos dizer assim. Não que ele vá ficar na sensibilidade. E até eu costumo dizer o seguinte, olha só, eu costumo dizer que muita gente fala assim, o Aristóteles e Platão são opostos. Eu não costumo entender desse modo Aristóteles como se fosse oposto a Platão, não. Por que eu não entendo um Aristóteles oposto a Platão? Sabe por quê? Porque nós vamos perceber aí no decorrer das nossas aulas que Aristóteles ele é um profundo devedor da filosofia platônica. E, inclusive, o próprio Aristóteles se considerava um platônico. Você vai olhar os escritos do Aristóteles, ele fala muitas vezes assim, porque nós, os platônicos... Então, assim, ele mesmo se considerava um platônico. Então, essa coisa que Aristóteles é inimigo do Platão, né? Porque tem a frase lá, né? Amigo do Platão, mas mais amigo da verdade, né? Que é atribuído a Aristóteles. Não significa que Aristóteles é um inimigo de Platão. Ao contrário, ele é um profundo devedor da filosofia platônica. Eu costumo dizer que se não fosse Platão, Aristóteles não seria, vamos dizer assim, não seria muito... teria sido viável, né? Vamos dizer assim. Claro que talvez ele fosse desenvolver por conta da genialidade dele. Ele talvez tivesse que inventar, vamos dizer assim, o que teria ficado devendo ali para Platão, mas com um certo atraso, vamos dizer assim, no avanço do conhecimento. Tá? Bom, estou fazendo uma especulação aqui, nunca se sabe, mas o que ele é devedor da filosofia platônica é sim. E eu repito, eu particularmente não vejo essa oposição que todo mundo vê entre Platão e Aristóteles. Tá bom? Então é isso. O que eu gostaria de fazer agora aqui com vocês, rapidamente? Só mostrar, eu vou inverter a câmera, só para mostrar para vocês uma imagem. Eu selecionei aqui uma imagem que é a chamada Escola de Atenas, tá bom, pessoal? Eu vou inverter a imagem para que vocês possam ver, que a imagem é uma pintura de um pintor renascentista chamado Raffaello Sanzio, né? Isso está no Museu Vaticano, essa pintura. E ao centro, como vocês podem ver, estão ali, ó, Platão e Aristóteles. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui, ó, que está ensinando aqui, ó, tá vendo esse sujeito ali? Não tá focando muito bem, mas esse é Sócrates. E esse outro sujeito aqui que está como militar é Alexandre o Grande. Então você tem ali Sócrates, né? Aqui, ó, esse sujeito aqui meio careca aqui, ensinando, dando aula a Alexandre o Grande. Esse é Sócrates.
esse Alexandre o Grande. Aí, como eu falei para vocês, Aristóteles não conheceu Sócrates. Aí você vira e fala assim, ué, se ele não conheceu Sócrates, se ele foi professor do Alexandre o Grande, como é que nessa pintura Sócrates está conversando com Alexandre? Pessoal, isso é uma pintura, isso é uma representação artística. E veja bem, por que eu estou frisando isso daqui? Para vocês entenderem que a filosofia socrática, de certo modo, ela chegou até Alexandre. Como? A filosofia socrática, ela chegou a Platão, que transferiu a Aristóteles, que passou para Alexandre. Então, aquele diálogo ali de Sócrates com Alexandre, ele simboliza um pouco isso. É a filosofia socrática chegando até Alexandre, e por isso que ele foi o grande, Alexandre o Grande, porque ele soube de fato ser aluno de gigantes, nós poderíamos dizer assim, tá bom? E aí eu queria mostrar novamente aqui uma outra imagem, tá? Agora de um particular dessa mesma pintura, tá bom? Nós temos aqui, olha só, o particular dessa pintura ali, ó, Platão e Aristóteles, estão percebendo? Platão e Aristóteles. Observem que esse aqui, vamos só falar isso aqui, esse aqui é o rosto de Leonardo da Vinci, para falar a verdade, tá, pessoal? Mas esse personagem simboliza Platão. E ao lado dele, nessa outra imagem aqui, ó, Aristóteles e Platão. Platão apontando para cima, como todos podem ver, e Aristóteles apontando para baixo, como todos podem ver também. Aristóteles ali, ó, segura o livro da Ética dele, né, que é um livro famoso dele, e Platão segura o livro do Timeu, tá? E aí a questão é, por que Platão aponta para cima e Aristóteles aponta para baixo nessa imagem aí? A resposta é bem simples. Porque para Platão, a verdadeira essência das coisas está no mundo das ideias. Essa é a resposta. E para Aristóteles, não. A verdadeira essência das coisas está aqui nesse mundo. Para Platão, ó, no mundo das ideias. Para Aristóteles, a verdadeira essência desse mundo está aqui mesmo. Tá bom? Então, vejam. Essa é a diferença essencial entre os dois. Tá? Porque, como nós vamos ver aí, quando nós estivermos falando sobre a questão da usiologia aristotélica, da usiologia, né, o estudo da substância em Aristóteles, nós vamos começar fazendo uma introdução às ciências teoréticas, práticas e poéticas amanhã. Depois nós vamos entrar na metafísica propriamente dita, falando, por exemplo, da etiologia, da ontologia, da usiologia e da teologia. Então a metafísica ela tem essas 4 áreas. Dentro da usiologia que vai ficar bem clara essa diferença. Por que Platão fala que a essência das coisas está no mundo das ideias? Isso que nós já vimos aí, algumas lives para trás. E por que para Aristóteles a verdadeira essência das coisas está aqui nesse mundo? Nós vamos tentar mostrar por que Aristóteles afirma isso. Tá bom, pessoal? Então, olha só, a aula de hoje foi apenas uma introdução, uma rápida introdução, diga-se de passagem, a vida do Aristóteles ali, um pouco da obra dele ali, assim, do método dele, que não é o método dialógico, né, não é um diálogo que ele escreve. Falamos também da diferença entre Platão e Aristóteles rapidamente, e amanhã nós vamos avançar no Aristóteles, tá bom? Então algumas lives aí eu vou ficar só no Aristóteles, detalhando o Aristóteles aí passo a passo, para que vocês possam ter uma boa noção bem geral da filosofia aristotélica, tá bom? Mas assim, eu não começaria a perder não. Hoje foi uma perspectiva bem mais geral da filosofia aristotélica, porque a partir de amanhã a gente vai começar a dar alguns elementos para aí sim, na quarta-feira a gente entrar propriamente dito na quarta-feira depois de amanhã, hoje é segunda, né? Daqui a 2 lives, né, sem ser amanhã, a próxima, falar especificamente da filosofia e aí começar a filosofar através da filosofia aristotélica, né? Através do pensamento aristotélico, que aí sim, nós vamos dar conteúdo, mas tentando filosofar junto. Por quê? Porque isso daqui
é uma, como eu já falei, uma introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Repito, é uma introdução ao que há de essencial. Então não tô assim, vou ficar várias lives só sobre Aristóteles, mas se a gente tivesse que falar só sobre Aristóteles, poderia dar um curso inteiro de um ano inteiro só sobre Aristóteles de fato, que não é o nosso objetivo aqui, tá bom? Pelo menos não agora, não agora, tá? Então, muito obrigado a todos aí que nos acompanharam até agora. Eu queria avisar o seguinte, entra lá no nosso site www.academiaareté.com.br para você ver o clube de debate e oratória que está aberto lá e que eu gostaria muito de pedir que vocês divulgassem. Se vocês puderem divulgar esse clube de debate e oratória, vai ajudar muito o nosso trabalho. Vai ajudar muito por quê? Porque nós estamos divulgando, já tem gente inscrita, o curso vai começar de fato, já na segunda quinzena de junho, tá bom? E aí nós vamos trabalhar a arte de falar, bem argumentar, contra-argumentar, como destruir um argumento inválido, como você não ser enganado por aqueles que têm malícia na arte de argumentar, tá bom? E aí vamos fazer vários exercícios, os alunos vão fazer vários exercícios, eu vou passar vários exercícios para os alunos. O barato é isso, é prática. O nosso curso vai ser baseado numa prática, não é uma coisa inventada, não é uma coisa que eu vou ficar falando o tempo todo. Eu vou dar algumas diretrizes, naturalmente, mas é o aluno praticando o tempo todo, isso que vai ser o legal. Tá bom, pessoal? Então é isso, então. Visita lá www.academiaareté.com.br, pode visitar também curtir e se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? O canal você procura lá por Academia Areté, você vai achar. E no Facebook tem também o nosso canal, né? Nossa página no Facebook, que é a página da Academia Areté. Então, todas as coisas que eu estou colocando aqui, eu estou sempre colocando nas redes sociais da Academia Areté e nas minhas também, Rodolfo Braga. É só procurar por Rodolfo Braga. E aqui no Instagram, prof.rodolfobraga. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos aí e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo.